com Jesus, com os corpos glorificados. O corpo glorificado é um corpo onde você passa pela parede, sobe, voa. Na verdade, essa ansiedade de ter super-herói voando é uma sede que eles têm sem conhecer a verdade do que nós vamos ser. Na verdade, do que nós vamos ser. Eles não sabem isso. Então eles têm que inventar Homem-Aranha, têm que inventar Super-Homem, têm que inventar fulano e tal. Mas eles não entendem que eu, por enquanto, não estou voando, porque o meu corpo ainda está preso ao sangue. Foi livre do sangue? Nós vamos voar para onde quiser. O arrebatamento da igreja é assim, amém. O arrebatamento da igreja será assim, esse encontro com Jesus nos ares. O diabo é lançado na terra. E quando ele é lançado na terra, surge, na verdade, aí o governo mundial, que basicamente está delineado hoje. Embora não se faça tanto estardalhaço, mas a ONU ela começa a tomar proporções enormes na administração do mundo. Na questão da saúde, na FAO, da alimentação, na questão de finanças e em todas as outras questões, ela está se fortalecendo de uma forma assustadora. Porque no tempo que a igreja for arrebatada, ou os santos forem arrebatados, o governo se estabelecerá de uma forma muito poderosa, porque eles terão, na verdade, o domínio. E é interessante que o arrebatamento marca o início da última semana de Daniel. Então, quando nós, os santos, sairmos da terra, nós estamos marcando o tempo do fim. Mas continua o tempo dos gentios. Porque esse período de tribulação, grande tribulação e angústia de Jacó são tempos bem diferentes. São tempos bem diferentes que nós vamos ter. Então são 7 anos que será dividido da seguinte forma. A igreja foi arrebatada. O que vai acontecer? Início da semana de Daniel. Ora, nós pregamos, as pessoas estão nos vendo, nos ouvindo pela televisão. Se não tem Jesus como Salvador, você vai ter que se lembrar disso quando nós subirmos daqui dessa terra. E você vai ter uma oportunidade de salvação. E então o que vai acontecer? Primeiro, o governo da besta. Mas para que nós entendamos isso, vamos lá no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, ele traz como se fosse um prefácio do livro de Apocalipse todo. É uma narrativa em um capítulo de todo o que vai acontecer no livro de Apocalipse, de forma muito sucinta. Do 2 e 3, o Espírito Santo, ele intercede pela igreja com gemidos inexprimíveis. Ele convida ao arrependimento. E ele continua convidando ao arrependimento ainda hoje. O capítulo 4, vocês podem... O que vai caracterizar o capítulo 4 do livro de Apocalipse? O que caracteriza o capítulo 4 do livro de Apocalipse, bem da realidade, é a mudança de linguagem. Você pode notar que João, quando ele tem a visão e o Espírito fala a respeito da igreja, ele ainda não tinha sido arrebatado aos céus. O Senhor estava falando a ele ali na ilha de Pátimos. E isso é chamado de arrebatamento de espírito, porque o arrebatamento de espírito, a pessoa só lembra se o espírito trouxer a mente. Se o espírito não trouxer a mente, ele não se lembra. Quando você é arrebatado na alma, você lembra normalmente, mas no Espírito, só o Espírito Santo para fazer lembrar. Então ali no capítulo 1, 2, 3, nós temos Deus falando aqui. A linguagem é terrena. Está falando aqui da terra. Está falando das igrejas. Essas igrejas, como muitos colocam, que estudam o Apocalipse, a igreja de Éfeso foi a igreja do 1º século, a igreja tal. Isso é uma brincadeira, porque a igreja de Éfeso do 1º século, você vê que a característica dela é o amor. E até
praticamente o século 3, 4, ela continuou sendo uma igreja poderosa. Quando ele fala a igreja de Éfeso, ele está dizendo o seguinte: olha, era uma igreja que tinha amor, mas perdeu o amor. Ele não está identificando a cidade, ele está identificando o tipo de crente que é. Aqueles que começaram bem. E se você notar, a igreja de Éfeso, se você não chega ao final da carta, você vai dizer assim: essa é uma igreja perfeita. Essa é uma igreja perfeita. E é assim que a palavra de Deus nos ensina. Não é? Então, ele fala às igrejas. Depois, vocês podem notar que o capítulo 3, no final, ele fala de um tipo de igreja que é muito familiar às nossas igrejas hoje, que é aquela que Jesus está do lado de fora, não é? Aquela que Jesus está do lado de fora, as pessoas não são frias, não são crentes, é aquelas que podem fazer festa junina, aquela que pode fazer festa tradicional, do mundo, que não tem problema. Vai ter comida, vai ter isso, vai ter aquilo, é igual à festa do mundo, e Jesus está do lado de fora da festa. Jesus está do lado de fora da festa. Eles querem fazer tudo como o mundo faz, se veste como o mundo se veste, canta as mesmas músicas, faz os mesmos shows, e fazem tudo igual. Aí quando diz assim, mas está falando em Jesus, é evangélico, está falando em Jesus. Nem tudo que fala o nome de Jesus é de Deus. Aquela mulher, vocês lembram aquela mulher demoníaca? Dizia: olha, esses homens são homens de Deus Altíssimo. Ela falou mentira? Não, ela falou a verdade. Mas o problema é que quem falou pela sua boca? Foi o diabo. Quem falou pela boca de Pedro? Foi o diabo. Então, a igreja de Laodiceia, ela é caracterizada justamente como a igreja dos nossos dias. Embora eu aqui na missão vou ter pessoas como a igreja de Éfeso, como a igreja de Pérgamo, como a igreja de Tiatira, como a igreja de Laodiceia, e como as igrejas que nós temos no livro de Apocalipse. Cada um aqui tem esses 7 tipos de crente. Por isso que o Senhor convida ao perdão, à confissão, para que haja arrependimento. Depois nós vamos ver, do capítulo 4, aí sim, João, a sua visão já não é mais aqui. E ele diz assim: e eu vi uma porta aberta nos céus. O que é essa porta aberta? São os portais eternos. Salmo 24. Existem portais eternos. Quem é este que entra pelos portais eternos? É o Senhor da glória. Então nós temos os portais eternos. Foi por aí que João passou, não é? Ele entrou pelos portais eternos e a visão dele agora passa-se da terra para os céus. O comando agora é lá dos céus, não é da terra. O comando é dos céus. E o que passa a acontecer é que ele começa a ter uma visão do trono. Você quer saber como é o trono de Deus? Capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse. Então, esses 2 capítulos do livro de Apocalipse trata das coisas dos céus. Por exemplo, é uma aberração esse negócio desse arco-íris que eles colocam aí. Porque o arco-íris, embora você ache uma coisa natural, esse é o problema da profecia, entende? Chove, o sol vem, você olha para o sol e fala: poxa, que bonito o arco-íris. Você não tem a dimensão de que aquilo, Deus está dizendo para você, quando você vê aquilo: eu tenho uma aliança com vocês. Esse é o problema. Hoje você associa o arco-íris ao movimento homossexual. Vocês entendem como que o diabo deturpa a visão? Choveu, lembra-se, a chuva, ele já destruiu com chuva, mas agora ele não fará, ele tem uma aliança. Foi isso que João viu quando chega no trono. Você já viu o livro de Ezequiel? Quando o carro do querubim vem, o que está sobre o carro dos querubins? O arco de Deus. Esse arco-íris é chamado de arco de Deus. E Deus coloca ele sobre o trono para que ele não se esqueça. Se Deus coloca um arco-íris, que é chamado de arco-íris, mas que é o arco de Deus, sobre o seu trono, para não esquecer, ele está dizendo para você o seguinte: olha,
guarda as coisas para que você não esqueça. Guarda as alianças para que você não esqueça. Ele vê os anciãos de horas, ele começa